várias tesouros, preciosidades, tinha negativos em vidro, que era a tecnologia do início do século passado, em foto. E nunca isso tinha sido digitalizado, é um material super delicado, não é qualquer scanner que digitaliza. Posso ir gravando pra gente, e depois a gente edita? Que aí você vai me contando a história. Aí, Já assim, tô a gente tinha mais ou menos umas 500, 600 negativos em vidro armazenados lá, tudo de 1910, 1920, 1930, dos anos, né? 10, 20, 30. E o Fluminense nunca tinha conseguido viabilizar que esses negativos em vidro fossem digitalizados. A gente teve várias reuniões com várias empresas, abriram várias possibilidades para isso, porque é um material riquíssimo. Mais do que contar a história do Fluminense, ele conta a história do futebol no Rio de Janeiro, a história do futebol no Brasil e a história até do esporte brasileiro, né? Porque nessas imagens tem imagens dos primeiros jogos da seleção brasileira, dos primeiros títulos da seleção brasileira, dos primeiros medalhistas olímpicos do Brasil, e fora também dos primeiros jogos no Rio de Janeiro, aqui em Laranjeiras, tudo. Imagens até da construção de Laranjeiras, do início da construção, que foi em 1918. E tudo isso inédito, e imagens belíssimas, dá para ver no negativo em vidro, mas só que a gente nunca conseguiu viabilizar que eles fossem digitalizados. Muito pelo fato... A gente conhece, inclusive, os processos de digitalização daqueles negativos comuns, né? Agora, que são super delicados. E se você for orçar no mercado, são caros para serem digitalizados. Imagina então quase 600. Nossa. 29 caixas ao todo que a gente digitalizou. Cada caixa tem várias dezenas de imagens. Aí, por exemplo, isso aqui é uma foto da construção do estádio Laranjeiras. Inéditas, belíssimas, né? Você vê que... Essas todas estavam em negativo e vidro? Sim. Vou botar um pouco maior. Isso eu te falo que realmente é muito. Você vê fotos de jogos. Por exemplo, aqui é uma foto da piscina do Fluminense, que foi a primeira piscina coberta na América Latina. São fotos assim raríssimas. Aqui o estádio já pronto, na vista panorâmica. Quanto tempo demorou? Demorou uns 3 meses para fazer todo esse trabalho. Foi entre agosto, setembro e outubro. Aí agora a gente vai começar a segunda fase do projeto, que a gente vai focar outros tipos de imagens. Aqui, times do Fluminense, antigos. E a gente não digitalizou também só Fluminense, até falo com o pessoal de outros clubes, porque os primeiros jogos do Flamengo, Botafogo, Vasco, também foram em Laranjeiras. Tem fotos que contam a história até dos outros grandes clubes do Rio, do América também. E a nossa ideia é revelar esse trabalho, porque no dia 11 de maio de 2019, o Fluminense, no caso o estádio das Laranjeiras, faz 100 anos. Aí a gente já tem um projeto que está em andamento de fazer o livro do centenário de Laranjeiras. Virar para cá. Você falou 300, não? Quantas fotos? Não, só aqui foram mais de 600. Cada pasta dessa que você estava mostrando ali no teu computador... Aí é separado por tema, por exemplo. Aqui você foca no início da construção da arquibancada, por exemplo. Entendi. Essa separação toda foi proposta pela empresa que fez? Foi tua ideia dessa Essa filtragem? separação, na verdade, era como estavam as caixas. Estavam todas separadas? Tinham caixas separadas. Aí, na verdade, a gente fez por caixa. Entendi. Seguindo o próprio padrão de armazenamento que já estava. Aqui na construção, aí você amplia, você vê detalhes, às vezes, dos trabalhadores. É bem interessante. Tricolores, né, antigos e abnegados que guardaram isso daí, até porque o Flu-Memória é previsto no Estatuto do Clube, a existência dele, aí desde os anos 80. E existe aqui um armazenamento dessas relíquias, mas só que nunca houve uma estratégia para digitalizar isso. Que de fato a gente está eternizando, porque além da gente salvar na nuvem, a gente está salvando também no negativo, aquela tecnologia de filme, de rolo de filme. Isso vai ser armazenado aqui e também lá na Noruega, num bunker, um lugar que vai ficar conservado num local super frio,
um local que é até protegido militarmente, e a gente vai ter, assim, eternizado isso daí por 1.000, 2.000 anos. Deixa eu virar aqui. Tá. Esse material que você está me mostrando, que estava todo separado em caixas e etc., como é que ele ficava lá armazenado? Ele ficava à exposição, as pessoas sabiam? Não, ele ficava no armário, era só guardado. Mas né? aí, assim, a gente sempre soube que existia, mas, como eu comentei, a gente nunca conseguiu viabilizar que ele fosse digitalizado. Aí, em função do custo. do custo, ou são pouquíssimas empresas que têm capacidade de manusear e de fazer. E quanto tempo esse material ficou guardado ali, cuidadinho, lá na sala do Flu Memória, ou antes dele existir? Como é que foi essa passagem de arquivar esse material? Olha, na verdade, assim, é um material que existe desde os anos 10, anos 20, são anos 30, e ele ficava aqui no clube. Aí, a partir dos anos 80, houve essa organização da sala lá, e tem um senhor que até trabalha hoje lá no acervo, eu posso até depois te apresentar, o que se chama Luiz, a gente chama ele de Luizinho. Ele ficava guardando nesse armário esse material, e a gente conseguiu resgatar, ver essas fotos, tudo, e enxergar a importância que essas imagens tinham de se tornar públicas. A gente estava conversando um pouquinho antes, falando sobre essa questão de você unir a história ao digital. Como é que foi difícil convencer o pessoal a entender ou fica muito claro esse entendimento de juntar épocas, cada uma com a sua força, a sua peculiaridade, o que cada uma tem de mais importante? Na verdade, difícil não foi nem um pouco. Já falei com o presidente, falei com diretores, vice-presidentes, com várias pessoas aqui do clube, e todo mundo enxergou da maneira estratégica que eu também via de ser digitalizado e de ser depois divulgado através de alguns trabalhos, não só livros, como filmes, exposições, de repente até futuramente disponibilizado na internet para os sócios do clube essas imagens, né? Porque na verdade mostra exatamente o tamanho do Fluminense. Mostra o quanto o Fluminense foi importante para o que a gente vê hoje no futebol brasileiro, né? O Fluminense é o berço da seleção brasileira, os primeiros jogos da seleção brasileira foram aqui, os primeiros títulos da seleção brasileira foram aqui. Tem as duas primeiras etapas, já foi uma parceria que a gente fez com essa empresa, totalmente autossustentável para o clube. O pessoal vai querer saber de onde vai vir o gasto, com certeza. O investimento, tudo, às vezes um patrocinador, tudo. A nossa ideia é, a partir da terceira etapa, que pode até envolver outras áreas do clube, não só a parte histórica, como às vezes os recursos humanos, parte administrativa, parte jurídica. Essa terceira fase inclui o quê, Daniel? Aí, a partir da terceira fase, a gente vai tentar resgatar mais o esporte. Graças ao apoio do torcedor, a gente consegue não só fazer livros, não só fazer novas exposições na sala de troféus. Mas fazer história. Exatamente. Produzir história e tornar a história produto. Né, e tornar visível. A partir que ela exatamente. fica visível, ela passa a se tornar um produto diferente e muito valorizado. Isso, porque hoje em dia a história está na casa de todo mundo.